Fala pessoal, hoje a gente vai entender o conceito da perfeição e como a perfeição ela te tira, ela afasta a felicidade da sua vida, né? Porque a perfeição, existem dois tipos de pessoas que lidam com a perfeição. A pessoa que geralmente é uma pessoa mais simples, ela vai se sentir culpada. O que eu acho que é o melhor jeito de lidar com a perfeição é se sentindo culpada. Porque você olha realmente para o que está acontecendo e você não tenta ignorar isso, sabe? Você realmente de fato sente isso e sabe que tem alguma coisa errada ali e você se sente mal. Já outra pessoa que tenta lidar com a perfeição é fingindo que é perfeita, é fingindo que é um santo. Sendo que a própria ideia da perfeição é algo a ser impossível a ser alcançado. Né? Uma pessoa perfeita não existe. Por mais, por mais que ela aparenta ser perfeita e tente bancar essa perfeição através da aparência mesmo, ela não vai ser perfeita. Não tem como ser perfeita. Vai ter alguns problemas ali que ela vai estar constantemente escondendo das outras pessoas, tentando esconder dela mesma, mas ela não é. Então essa pessoa ela vive uma vida de pura hipocrisia, achando que é perfeita, fingindo que é perfeita, sendo que na real ela não é. Os dois casos são problemáticos, né? Os dois casos são estados, o Osho ele fala, como se você estivesse doente, esquizofrênico. Mas, como diz, a pessoa que é simples é melhor do que a pessoa que é hipócrita, que se acha a perfeita, correto? A pessoa que é simples, ela consegue ter mais facilidade para mudar. Mas então, entendendo isso, que existem a perfeição e que a perfeição, ela é algo a ser impossível a ser alcançado, porque se fosse possível, não seria bom para o ego, né? O ego, ele quer algo impossível, quer algo que ninguém possa ser, para então o ego inflar quando alcançar aquilo, mas a própria natureza do impossível é algo que não pode ser alcançado. Então, fica nesse ciclo infinito, né, de você querer alcançar a perfeição, mas você não poder. Então, ou você começa a se sentir culpado por causa disso e dá um poder, uma autoridade para outras pessoas para poderem te controlar através da culpa. Por exemplo, a igreja, ela cria uma ideia do que é uma pessoa santa, do que é uma pessoa perfeita, e claramente essa pessoa perfeita é uma pessoa que não é humana, né? Porque ele mesmo fala é santo, e você que é humano tenta ser um santo. E você vive sua vida toda se sentindo culpada, porque você percebe que você, de acordo com a igreja, é um pecador. Então, quem que vai te livrar do pecado? Quem que vai te dar o perdão? O Padre, né? Jesus. E aí você fica preso à igreja, porque é a única maneira de você redimir dos seus pecados e ir em direção à perfeição, porque na igreja eles falam do céu, né? Porque você quer ir para o céu, né? E você não quer ir para o inferno. A pessoa que é muito pecadora, que peca o tempo todo e que não é perdoado pela igreja, vai para o inferno. Olha o marketing que eles fizeram, né? Quem agora não fica dependente da igreja acreditando nisso, né? A pessoa quer ir para o céu, caramba. Só que aí, né, Jesus fala, Deus é amor, então que Deus que se preze ia criar um inferno. Se Deus é amor. Tem muitas coisas a serem questionadas, né? Por exemplo, ele fala de Jesus. Se Jesus era uma pessoa perfeita, um santo, né? Não era um santo, não era completamente perfeita, né? Assim, eu não acho que a Bíblia é parâmetro, né, para a gente pegar ali os defeitos de Jesus, porque com certeza ali na Bíblia ele é como se fosse um Deus, né, uma figura sagrada, mas com certeza ele era uma pessoa que assim, pecou várias vezes também, entende? Ele era um humano também, sobretudo. Tinha as emoções dele, tinha fome,
né? Ele falava aí, teve um conto aí na Bíblia que fala que ele estava em busca de alimento e tal, com fome, né? E os seguidores atrás dele, né? Vamos confiar nele, né? Imagina o estresse que uma pessoa deve estar, né? Tá todo mundo com fome. Todo mundo acredita que você vai prover e que você é a salvação. E você lá, caramba, precisa achar comida para esses povos. E aí você se depara com uma frigueira, uma árvore ali que te dá comida, né? Qual que é o nome, cara? Não, eu deveria falar isso aqui corretamente aqui, ó. Você acha uma figueira, né? Para ganhar figos, para comer figos. Você fala, opa, finalmente apareceu uma comida, né? Aí você vê que a figueira não tinha nada, não, né? Não tá, mesmo na época de dar figos, ela não estava dando, né? Ou não estava dando, ou não estava na época, não sei. E aí Jesus vai lá e xinga, né? A figueira, né? Amaldiçoa a figueira até morre com o xingamento dele, né? Ele fala, né? E é justamente o cara que fala para amar os seus inimigos, né? Amar tudo, né? Você vê que não é bem assim, você vê que as pessoas, elas têm os seus defeitos também. Até mesmo os santos têm os seus defeitos, não tem como eles serem perfeitos. A própria ideia de perfeição não existe, porque uma pessoa que é perfeita, ela é uma pessoa morta. É uma pessoa que não tem espaço para crescimento, que não tem vida dentro dela. É uma pedra, entendeu? Um plástico. Tem um outro aí que chama Mahavira, eu acho. Mahavira. É um santo também aí, indiano. Falavam que ele não defecava. Desde criança ele não defecava. Ou seja, quanta merda deve estar entalada dentro dele, né? Mais de 40 anos, né? Acho que ele viveu só 40 anos sem cagar. Né? Então, aí a pessoa não caga, né? Então o corpo dele deixa a bosta dele aonde, né? As coisas que ele come vão pra onde? Deve estar tudo fedendo por dentro, né? Claro que isso não existe, né? Falava que quando mordia o pé, quando uma cobra picou o pé deles, não saiu sangue, saiu leite com mel. Pô, mano, uma pessoa que a cobra morde e sai leite no pé, o pé dele deve ser a teta de uma vaca e logo o cara tinha que estar no circo, né? Mostrando essa bizarrice dele. Não existe isso. E se fosse um leite, se o sangue dele fosse leite com mel, imagina a fermentação que ia dar ali no corpo dele, que ia coagular, o mel que ia atrair os mosquitos tudo. Então assim, essa ideia de perfeição é uma coisa que criaram para gerar culpa nas pessoas, porque o ego, ele precisa também alimentar algo que nunca vai ser possível de saciar. Ou seja, ele precisa que você acredite em algo que seja perfeito, você busca por aquilo, porque é a única maneira do ego se sentir, continuar existindo. E a partir do momento que você entendesse que toda imperfeição é perfeita, porque ela é a forma como você é, e aí você parasse então de querer buscar a tal da perfeição, né? De você ser um santo, e aí você vive então uma vida culpada, uma vida de hipocrisia, e você começa então a ser autêntico consigo mesmo, entender suas vontades, entender seus desejos, ter consciência disso, você então entra no primeiro passo para se sentir um ser humano completo, um ser humano feliz. Você começa a estar em contato mais com a felicidade, porque agora a sua vida ela está menos em torno do ego e mais em torno do que realmente importa, que é autenticidade. É você ser você mesmo. Quando você começa a ser você mesmo, você está um passo a mais de conectar com a sua essência. Se você é uma pessoa que nega a si mesmo, uma pessoa que vive uma vida de hipocrisia, você nunca vai olhar para as coisas dentro de você, porque se você olhar, você vai se sentir culpado. Ou se você olhar, você vai ver que você não é perfeito.
E aí você sempre vai evitar esse contato com o seu eu autêntico. Então você também vai evitar o contato com a sua felicidade, porque a felicidade ela começa primeiro com a autenticidade, tá? Então assim, não existe essa ideia de ser perfeito, e mesmo se existisse não valeria a pena, né? Uma pessoa que é perfeita, ela simplesmente não tem vida. Deus não pode ser perfeito. Se Deus é perfeito, por que Deus criaria mundos, pessoas imperfeitas, naturezas defeituosas? Por que ele criaria um monte de coisa? Para que isso? O cara já é perfeito, ele já está completo, não precisa de mais nada. A perfeição é o estado em que você não precisa nem de mais nem de menos. Você é aquilo e ponto final, né? Acabou. E não tem nenhum espaço para crescimento, para expansão, né? Então você seria simplesmente uma pedra e ponto final. Poxa, quando você é imperfeito, você consegue crescer, expandir. E não crescer no sentido que eu falo de você agora ser a pessoa mais admirada pela sociedade, ter todo o dinheiro do mundo. Não esse tipo de crescimento. É um crescimento que vem de dentro, é um potencial que você tem dentro de você. E isso pode ser expandido, igual o universo. Ele está sempre em constante expansão. É como se tivesse algo dentro de você sempre buscando por uma expansão, mas é uma expansão ligada ao seu ser, à sua essência, não ao mundo. E as pessoas confundem isso e buscam atrás de coisas mundanas porque tem esse anseio dentro dela. Sabe que, e aí a sociedade joga um marketing criando que o anseio tenha mais dinheiro, tenha uma mulher melhor, tenha uma família, tenha um corpo melhor, tal. Mas esse anseio não é disso. É o seu ser, que ele é imperfeitamente perfeito, buscando se expandir. Como alcançar essa expansão? Através da meditação. A meditação, ela vai te fazer você ter um olhar direto com toda a essência do mundo. Você vai se conectar com isso e naturalmente a essência do mundo ela se expande. Então você vai se conectar com a expansão, mas sem ser uma pessoa rica, uma pessoa famosa. Não que você não possa ser isso, não tenha nenhum problema em ser isso, mas resolva o que está aqui dentro primeiro, entendeu? E primeiro saia dessa ideia da perfeição e comece a aceitar as suas imperfeições também. E comece a aceitar, às vezes, que seu dente é torto. Se você realmente não tem um problema funcional, se você tem um problema funcional, e aí realmente você precisa consertar algumas coisas no seu dente, beleza. Mas agora, se seu dente é simplesmente torto, mas funciona e é só uma questão de estética, para que você quer então arrumar ele? Você vai prejudicar a raiz do seu dente, prejudicar outras coisas que o aparelho prejudica, para ser uma pessoa que tem um dente retinho, bonitinho. Eu também caí nessa, entendeu? Eu usei aparelho, agora eu tô parando de usar o aparelho justamente por isso. Por quê? Porque eu queria ser mais bem vista socialmente, queria me sentir melhor, porque eu estaria com o dente retinho e o dente torto me incomoda, porque eu não quero ser torto e tal. Entendeu? Mas isso é o ego. É a ideia de que eu quero ser uma pessoa mais bonita, mais perfeita, mais... Sai dessa. A paz que vai vir com você sendo a sua autenticidade, igual meu cabelo, velho. Eu tinha um cabelo maior, um cabelo bonitão e tal. Só que eu ficava o tempo todo me preocupando em cuidar dele, me irritava e às vezes eu não cuidava e às vezes ficava pior ainda, né? E aí eu falei, mano, vou raspar o cabelo e foda-se. Entendeu? Vou desapegar disso. Raspei, né? Agora tomei carequinha aqui. Eu tô bem, porque não é isso que importa. É minha autenticidade. É minha autenticidade que importa. Então, primeiro, se conecta com a sua autenticidade. Para conectar com a sua autenticidade, saia dessa ideia de que a perfeição existe e comece a entender que o imperfeito é perfeito. Tendo essa ideia, você vai se conectar mais com a sua a sua autenticidade. Você vai começar a ser mais você mesmo, falar mais do que você sente, falar mais da sua visão de mundo que você acha, sem o medo de julgamento. Isso vai te gerar mais paz na sua vida, entende?
E você vai começar a viver o seu propósito também, porque agora você vai ser autêntico consigo mesmo, você vai entender que você não gosta do que você está fazendo, você quer fazer isso, não está nem para o que os outros vão pensar, porque é isso que move o seu coração. Então você começa a ser uma pessoa mais intuitiva, deixar o seu coração guiar. E também com isso você começa a entrar numa jornada, que é a jornada da meditação, né? A jornada de Homos Novos, em que você vai procurar então viver com propósito, meditar, para alcançar a verdadeira conexão com a essência, a expansão, né? E, de fato, ser feliz de verdade, tá? Não existe outra maneira de ser feliz. Se você for uma pessoa que não saiba estar em um estado de presença meditativo, você pode ter toda a riqueza do mundo que você não vai ser feliz. Então você vai aprender a meditar também para ser feliz, harmonizar o seu corpo, deixar o seu corpo em estado mais de homeostase, de paz, sem essas turbulências do estresse, do ego, da mente, sabe? Você vai desconectar disso e também vai buscar a sua cura. Se você tem algum problema, algum fractal de caos dentro de você, você vai, através de 3 aspectos, cuidar da saúde do corpo. Você vai cuidar da saúde do corpo com exercício físico que você tem que fazer, que é importante. Isso, a gente é humano, cara. Não tenta ignorar o seu corpo falando, caramba, eu agora sou um santo e as coisas vão vir para mim e eu não preciso comer nada bem, que eu vou transformar a comida em algo divino. Não, você é um corpo e você tem certas limitações, certo? Então você tem que comer bem. Se você comer mal, as coisas vão ficar deficientes no seu corpo. Então coma bem, faça a dieta da selva, que é a alimentação que eu faço, que eu estou achando que é uma das melhores que a gente pode fazer. Faça exercício físico e, sobretudo, visualize a cura, ou seja, aquilo que você quer curar. Eu quero curar minha audição, eu acredito que eu vou curar minha audição. Lembrando, eu aceito a minha audição, mas eu quero curar a minha audição. Sabe? Eu já passei muito tempo que eu neguei a minha audição, que eu falava assim, que merda, por que eu tenho isso e tal. E aí eu tentava ser uma pessoa que não tinha um problema de audição. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um problema de audição. Eu sei que as pessoas, para conversar comigo, vão ter que falar mais alto, eu deixo isso claro para as pessoas, né? Vão ter que ter um cuidado maior. Antigamente eu não deixava, né? Eu vivia numa vida de hipocrisia, queria ser uma pessoa normal. Hoje em dia não, eu sei que eu sou uma pessoa diferente. Mas eu busco pela minha cura da audição também, visualizo todo dia eu escutando bem, né? Escutando de maneira nítida, de uma maneira clara, sem ter que me esforçar para escutar. Porque eu acredito que a cura, ela pode vir também de uma força que a gente cria dentro da gente, né? Que tem tem uma base até mesmo científica por trás disso, né? Que o livro Joe Dispenza, Você é o Placebo, fala. Mas eu acredito fortemente de que é possível no meu corpo se curar desse problema. Entendeu? E aí você vai entrar nessa jornada, então, e aí você entra junto comigo na jornada que eu tô de se tornar um Homos Novos, né? Não sou um Homos Novo ainda, apesar de eu estar vivendo meu propósito, apesar de eu estar meditando, eu ainda não me tornei uma pessoa que realmente saiba meditar, né? Tô meditando e visualizando todo dia, buscando minha cura, e eu tô nessa jornada, entendeu? Eu acredito que essa jornada também é a melhor jornada que você poderia ter para a sua vida, para a sua felicidade, para a sua cura, né? Para a sua vida, até mesmo profissional, porque fazendo o que você ama, você se dedica muito mais para isso, né? E talvez você não possa ser uma pessoa muito rica, mas você vai estar feliz e satisfeito e completo, entendeu? Eu quero ter muito dinheiro, mas eu quero ter muito dinheiro fazendo o que eu amo, não o que eu não amo, fazendo o que eu concordo, não o que eu não concordo, entende? E é isso, galera. Perfeição não existe, as imperfeições, elas são perfeitas. Você deve, então, entender e se amar em primeiro lugar, do jeito que você é. Aprendendo isso, você começa você sai dessa ideia, desse ciclo vicioso de que o ego é a base da sua vida. E então você começa a entrar no caminho de Homos Novos. Beleza? Valeu, tamo junto, bora lá!